Fala, povo abençoado! Hoje, 13 de setembro de 2020, hoje é um dia legal, bacana, especial, que minha igreja hoje é conhecida como Comunidade da Graça, faz 29 anos de existência. E o tempo da igreja se mistura com o meu tempo de cristão. O tempo da igreja se mistura com o meu tempo de crente, de evangélico, como é dito agora, né? E eu venho contar um pouco da história minha, que também se entrelaça com a história da minha igreja, na qual eu também estou nela há 29 anos, que é o tempo que eu tenho de convertido a Cristo, né? E para me contar a história dela, eu tenho que voltar um pouquinho mais atrás, tenho que voltar aos meus 10, 11 anos, que era a época que a minha família participava do ECC, Encontro de Casais com Cristo, na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na Francisco Sá, muito conhecida aqui em Fortaleza. E naquela época minha mãe e meu pai eram do ECC. E era uma época muito legal, porque era uma época que a gente se reunia com os amigos, famílias, as crianças, e fazia sempre eventos e a gente estava lá. Depois de um tempo a gente saiu de lá, né? Perdemos o contato com aquelas famílias daquela época. E aí fomos morar na Barra do Ceará, na Francisco Sá, finalzinho da Francisco Sá e Barra do Ceará, onde a minha mãe mora até hoje. Aí um dia, a gente lá em casa, né, eu, a mãe, o pai, a Cássia, o Júnior ainda era bebezinho, hoje já está com quase 30 anos, né, e o seu Danilo, que era da ECC, foi lá em casa fazer um convite para minha mãe e para meu pai para a igreja. Eu tinha 14 anos na época, achava que era para voltar para Igreja Católica, o ECC. Aí ele convidou, a gente aceitou de pronto, eu e a minha mãe. Meu pai foi um pouco mais duro, porque ainda bebia e não sei o motivo de não ter aceitado. A gente foi, pegamos lá o fusquinha dele e fomos. No caminho da Francisco Sá e no caminho da Igreja Católica. Mas só que a gente passou. O que a gente passou, a gente foi acabar na segunda igreja. E eu fiquei, nossa, o que a gente tá fazendo aqui? Segunda igreja não é a igreja que eu lembro. Só que lá eu fui bem recebido, né? Fui bem aceito pela galera. A gente fez amizade, coisa, minha mãe, meu pai, mas meu pai não. Aí, depois de um tempo lá, ficou um pouco inviável dele buscar a gente e levar pra lá. Isso era 91. Na época ele tinha um Fusca e era complicado. Mas ao mesmo tempo que eu conseguia ir, porque eu passava por baixo da catraca da borboleta, que naquela época eu podia, né, no ônibus fazer isso, agora não pode mais. Eu ia de manhã pro culto e durante a noite a mãe escutava uns louvores próximo lá de casa. E a mãe devagarzinho foi se aproximando. Era no jardim da rua Joaquim Machado da Ponte, próximo ali da onde a gente morava. Aí ela ouviu umas músicas, os louvores, e foi chegando. Aí um domingo ela ficava na esquina. Cada domingo que passava ela se aproximava. Teve um dia que ela foi e sentou frente ao jardim, que era do lado da rua, e do outro lado da rua na calçada, não sabendo ela que era a calçada da Dona Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo é uma peça muito importante para o surgimento da nossa igreja, né? Basicamente pegou a mãe pelo braço e levou. Nessa época, eram poucas pessoas que se reuniam, né, que tinham vindo de uma igreja, né, de pessoas que tinham se reunido para começar essa. Né. O que eu escutei que a história foi uma reunião da Dona Maria do Carmo e Vivaldo, que ainda eram seminaristas, a Dona Denise, né, saudoso seu Jairo, para formar essa nova igreja, porque estava um pouco triste da igreja que eles estavam. Então, nesse momento, quem tocava era o Ivaldo, que tocava guitarra, e a Catarina, irmã do Michel, que na época namorava com o Ivo. E eles ainda não eram pastores, eram seminaristas. Aí foi no Jardim da Vilda, que a minha mãe começou a ir, primeiro ela. Depois eles foram para o Colégio Ilza Diogo, que eu acabei indo também numa escola dominical domingo de manhã, conhecendo lá. Na época a gente confundia, né, os pastores, por não ter muito conhecimento, eram gêmeos idênticos, aí a gente não sabia quem era quem, mas depois de um tempo a gente acabava aprendendo. E a gente começou a se reunir lá. A gente fazia os cultos lá.
eu e o outro Sejão, também saudoso, a gente ia no culto, isso já ia no culto, né? E montava a igreja todinha antes. A gente pegava os bancos que eles tinham, eles pegavam aqueles bancos de escola que antigamente eram feitos de madeira, braço único. Tiravam um braço, juntavam 5 bancos, pregavam, faziam um banco pesadíssimo. Eu, com 14 anos, mal tinha força para levantar, mas fazia com carinho e fazia porque gostava. A gente juntava, fazia a igreja. Depois chegava o Laércio, a bateria, o som, montava o som e estava feito. Em certos domingos ia o pastor grande, o pastor Josué. Ele ia fazer o culto de Santa Ceia, porque como nós éramos presbiterianos, né, nos tornamos Congregação Presbiteriana da Graça, porque nós éramos da igreja, aliados à igreja presbiteriana, e quem não era ainda formado como pastor, que era seminarista, não podia dar ceia, e o pastor Josué vinha para dar a ceia pra gente. E ele trazia sua filha, a Márcia. E a Márcia foi quem me deu minha primeira Bíblia, que eu ainda tenho até hoje. E ela tem... Eu tenho uma data da época, quando a igreja começou, né? Dá pra ver aqui, ó. 1/9/1991. Que a gente estava começando como Congregação Presbiteriana da Graça. E a gente passou esse tempo lá no Wilson, né? Fazendo nossos cultos, fazendo as coisas. E nesse meio tempo agindo como igreja lá mesmo, dentro lá. A gente... tudo o que acontecia era lá no Wilson. A nossa igreja era uma igreja itinerante, mas era lá no Wilson Diogo. Certo? E a gente fazia eventos no sábado, culto de domingo, escola dominical pela manhã. E fora isso acontecia as coisas que aconteciam na igreja normal. Retiros, festas, a gente teve muito retiro em Pacatuba, que é uma bênção, que foi até onde um retiro que eu me converti, né? Mas aí teve um domingo que a gente chegou no Wilson e o segurança disse, olha, não vai poder mais fazer culto aqui não. Mandaram fechar e não deixar ninguém entrar. E a gente, todo mundo lá na porta, e agora? Vamos pra onde? Vamos pra onde? A gente lembrou do Colégio Menezes de Serpa. Pegamos todo o material, que era som, instrumentos dos irmãos, e descemos para esse colégio que era um pouco mais longe. E conseguimos fazer o culto lá daquela noite. E passamos um bom tempo também lá, fazendo o culto. Nesse meio tempo, a gente estava fazendo a campanha de comprar o nosso terreno onde a nossa igreja é agora. E a gente foi para... continuou fazendo culto e fazendo essas campanhas para poder comprar o terreno. Então a gente, depois de um certo tempo, a gente também foi lá para o Menezes. Chegando lá, a gente foi barrado também. Chegamos lá para fazer o culto, porta fechada. Não, vocês não podem mais fazer culto aqui. E agora? Aí a gente conseguiu uma quadra próxima, que era a quadra do Mizu, em frente ao Polar, que hoje em dia não é mais, já foi vendida, já fizeram várias coisas lá. E fizemos o culto lá. Só que aí a gente viu que, Deus estava dizendo, olha, vocês têm um terreno, por que vocês não vão para o terreno? Aí novamente batalhamos lá no terreno. Hoje a igreja é na rua Rio Juruá, número 100, mas primordialmente ela ia ser feita na própria perimetral, de frente. Porque quando a gente comprou o terreno também junto com o dono do posto de gasolina, que é próximo da igreja. Nossa igreja ia ser na frente e o posto ia ser atrás. Aí o rapaz do posto, que era muito conhecido como o pastor Ivaldo, conversou com ele, digo, olha, vamos trocar? Vocês passam para trás e eu passo para frente, porque eu vou fazer um posto de gasolina, sei o que, tal. E nisso teve uma transação, ele deu um pouquinho mais de grana para a gente poder levantar o muro, que o terreno não tinha muro. E aí aconteceu, ele foi para frente, a gente foi para a parte de trás. E uma coisa interessante, ele precisou cavar 4 vezes para conseguir água no terreno dele. E a gente só cavou uma vez e já achou água no nosso terreno. Bênção de Deus, coisa de Deus que aconteceu. Aí fizemos um galpão na parte de trás, certo? E antes do galpão, o nosso primeiro culto foi campal, no terreno. Não tinha piso, era só o terreno. Puxamos um bico de luz, ligamos os instrumentos numa tomada que quando ligava tudo caía. Mas fizemos o primeiro culto lá. E aí passamos as campanhas. A gente tem que agradecer muito a Dona Maria do Campo por encabeçar essas campanhas, seu Jairo também por
tem encabeçado várias dessas campanhas, de ter ajudado a gente a levantar o primeiro galpão atrás, e a gente passou a fazer culto no galpão atrás, depois continua fazendo campanha, conseguimos levantar hoje o que é o nosso templo, mais campanhas, conseguimos fazer a quadra, e campanhas e com a ajuda dos irmãos, e sempre nos ajudando a crescer. Levantamos hoje que é a cozinha, as 2 salas infantil, as 2 salas de trás, a sala de cima, a parte de trás, e temos essa estrutura que a gente tem hoje. E tudo isso foi conseguido, né? Tudo isso foi feito nesses 29 anos, e a gente ainda continua, né? E a gente começou como congregação presbiteriana da Graça, depois conseguimos virar igreja presbiteriana da Graça, depois nós desvinculamos a presbiteriana e nos tornamos a comunidade do caminho, e agora, depois de outra reformulação, nós somos a comunidade da Graça. São vários nomes que a gente teve durante o tempo, mas uma coisa que a nossa igreja não perdeu, e eu espero que nunca perda, porque eu acho que é por isso que eu ainda estou nela, é esse carinho que a gente tem com os irmãos que estão, certo? E aqui eu faço uma saudação para algumas pessoas que passaram na minha vida, que me tornaram o que eu sou hoje, né? Exemplos de vida, de bênção. Eu sei que todo mundo tem seus momentos de cair, mas Deus vai nos moldando, né? A gente tem a família Fialho, com a Ana Paula, o seu Edival, sua esposa, o Paulinho, aí se espalha pela massa seus filhos, e foram muito da família Costa, né? Com o seu Murilo, a Débora, o Murilinho, né? Dona Amélia, Michel, Dona Zenilda, a Andréia, também tem pessoas que também impactaram muito, que é o Jason, a nossa querida e saudosa Mirielle, certo? E assim Deus vai agregando as outras famílias que foram aparecendo, certo? Que foram transformando nossa igreja, tornando o que a nossa igreja é hoje. E estamos passando por essa pandemia, passamos 3 meses com as portas fechadas, mas Deus continuou com a gente. Passamos por eventos muito tristes que nos separaram. A nossa igreja já teve 400 membros, nossa igreja já teve 10 membros, 20, já saiu gente, chegou gente, entrou gente. Cada dia Deus vai nos renovando, traz quem Ele tem que trazer, coloca quem Ele tem que colocar na nossa igreja, e a gente só tem a agradecer. São 29 anos de história, uma história em que eu ajudei a fazer, é uma igreja que eu cresci, eu conheci pessoas, é uma igreja que me viu casar, é uma igreja que me viu divorciar, é uma igreja que me viu ter um filho, onde eu batizei meu filho lá, e meu filho vai comigo, e eu casei de novo, e Deus vai só transformando, Deus vai só colocando gente que tem que vir. Hoje, quem está lá, Deus abençoe. Hoje, por coisas do destino, não temos mais o Vivaldo como nossos pastores, mas Deus levantou o pastor Roberto, que também está sendo essa bênção, não está deixando a peteca cair, e está fazendo com que a igreja continue, certo? E a gente sabe que é complicado, é difícil, o tempo vai passando e as responsabilidades vão surgindo, e as dificuldades vão fazendo com que a gente ou se afaste ou se agarre mais. Mas eu só quero dizer o seguinte: eu amo a minha igreja, por isso faz 29 anos que eu estou nela, desde o começo. Estou gravando esse vídeo para ter uma lembrança a mais de tudo que aconteceu, histórias da Graça, da comunidade do caminho. Tem muitas histórias engraçadas, tem muitas histórias tristes, tem muitas histórias de vitória, muitas histórias também de derrota, mas a igreja é isso, a igreja é uma segunda família. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Eu dou graças a Deus por eu ainda estar nela, e dou graças a Deus por ela ainda existir. Porque a igreja não é o templo, a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas que abrem o coração, que se emocionam e que querem ficar com ela, e que querem fazer com que ela cada dia mais cresça e que o nome de Jesus seja proclamado. Um abraço a você, um beijo muito grande a fez parte dessa história, a você que está fazendo parte dela, e que pessoas que ainda vão vir também, que vão ser abençoadas pela nossa igreja. Valeu, um abraço, e igreja
Igreja Presbiteriana, Igreja da Graça, Comunidade do Caminho, Comunidade da Graça. Parabéns pelos seus 29 anos e que Deus continue abençoando você.